Olá pessoal, hoje resolvi abordar algumas questões quase existenciais que tenho vindo a acumular ao longo de mais de 10 anos nesta área do mundo audiovisual. E a primeira é uma questão muito simples. Porquê é que ainda não foi inventado o ISO 5 ou o ISO 10 ou o 2 para substituir os filtros ND? Os filtros ND é sempre mais uma peça de vidro, cria sempre mais uma layer, ou seja, potencialmente menos definição para a filmagem, a menos que se queira isso com algum propósito, mas de resto também é mais investimento que temos que fazer. Então, porquê é que ainda não foi inventado? Porquê é que os fabricantes ainda não colocaram esta funcionalidade? De certeza que deve haver uma justificação ótima, mas não deixa de ser algo que acho que tinha todo o sentido e seria uma funcionalidade muito, muito vantajosa para algum fabricante que se quisesse destacar. O segundo ponto tem que ver com a evolução das lentes. Por exemplo, a lente 85 1.2 da Canon com autofoco existe desde 1989. Ora bem, passaram-se esta série de anos e houve algumas iterações onde as lentes, de uma maneira geral, por exemplo, uma 50 1.2, ora fica mais definida no centro, mais definida nas bordas ou nos cantos, com um buquê um bocadinho mais redondo ou menos redondo, com um autofoco ligeiramente mais rápido, mas parece que já está tudo inventado, com destaque apenas para duas lentes especiais, e duas delas da Canon são a 2870 f2, uma lente que de facto foi a primeira iteração no leque de lentes que existiam até então, e a mais recente 24-105 f2.8 também, ambas com mount RF. Sim, são duas lentes que nunca tiveram iterações anteriores, mas lentes 50 1.2, 50 1.8, 50 1.4 e já existem há muitos anos, continuam a ser lançadas novas lentes, também porque existem novos fabricantes. A Sony há 10 anos que começou a dar os seus primeiros passos nesta área do full frame e por isso também teve que desenvolver uma série de lentes, mas não significa que inventou nada de novo, trouxe simplesmente lentes talvez um bocadinho mais pequenas, mas mesmo aí eu gostava de chamar aqui a vossa atenção que existe uma limitação mecânica para as coisas funcionarem, ou seja, o flange distance diminuiu com os mounts das câmaras mirrorless e isso possibilitou então a criação aqui de uma série de lentes com outros tamanhos, o que é curioso porque na Canon, apesar de ter possibilitado lentes novas, lentes que não existiam em iterações anteriores, como eu já falei antes, mas se olharmos para, por exemplo, uma 50 1.2 com mount RF, é muito grande, é muito maior do que uma 50 1.2 com mount EF. Então, ok, eu aceito ter uma lente grande, mas eu queria algo novo e algo novo parece que já foi inventado. Então, pronto, parece que já estamos no expoente máximo, já atingimos aqui o limite mecânico óptico possível das lentes, e é com isto que vamos ter que viver, salvo estas pequenas exceções. Gostava também de ouvir o vosso pensamento em relação a isto. O terceiro ponto tem que ver com as funcionalidades e com o software, que é uma componente muito importante nesta área da fotografia. A funcionalidade da exposição deveria comportar-se de uma forma rápida, porque numa nova versão do Lightroom, para a mesma máquina, para o mesmo computador, para o mesmo portátil, na nova versão a mesma funcionalidade já está mais lenta, e na versão seguinte, na versão 12, na versão 13 do Lightroom, fica ainda mais lenta a mesma funcionalidade que antes era rápida. Claro que existem muitas justificações por trás, eu não estou a desafiar a lei, nem estou a desafiar a lógica das coisas, mas simplesmente, será que não há um propósito um pouco diferente? Será que é para potenciar mais este ímpeto de ter que adquirir um computador mais potente? E eu aceitaria melhor se as novas funcionalidades, de facto, fossem mais lentas, mas que as que já existiam, se comportavam antes com uma determinada performance, que deveriam continuar ou até melhorar se nós fizermos upgrade para uma máquina nova, mas a verdade é que isso não se verifica. E então deixo também este pensamento de porque é que nós não batemos o pé e pedimos, por exemplo, para que a Adobe continue a disponibilizar versões de Lightroom mais antigas, que de facto sejam compatíveis com computadores antigos,
E claro que isso também tem uma justificação muito simples. Os patches de segurança deixam de existir, deixa de ser, em algumas das vezes, um bom modelo de negócio, porque a Adobe apenas está interessada na subscrição, mas não deixo de pensar que estas grandes marcas dependem de nós consumidores, e acho que fazer um bocadinho de força para que a otimização do software seja disponível em computadores mais antigos, acho que faria muito sentido. É isso que eu quero desafiar, este conceito de termos aqui um software que fosse compatível com máquinas antigas, porque ele funcionava bem e deixou de ser suportado, então deixou de estar disponível para download e agora só em sites piratas. Mas nós não queremos isso, nós queremos uma coisa oficial que funcionasse. O quarto ponto tem que ver com a inteligência artificial, e neste caso a minha pergunta é até que ponto é que é necessário que as lentes continuem a evoluir, e a inteligência artificial não será integrada nos corpos, e com isso significa que, por exemplo, com uma 18-35 ou uma 18-55, que é uma lente kit, a fazer retratos incríveis, porque apesar de estarmos a fotografar com uma lente que não é nada de especial, mas através da inteligência artificial conseguimos ter o desfoque atrás como se fosse uma lente f1 ou f1.2. E eu diria que nós podemos evoluir para aí, e há pouco, quando eu falava das lentes e da evolução das lentes, que já está quase tudo inventado, eu diria que o futuro pode mesmo passar por aí, ou seja, vermos aqui um retrocesso em que de repente as lentes kit até passam a ter muito valor, porque a competência das máquinas ao nível de software é incrível e consegue-se apenas com um range, por exemplo, uma 18-135, fazer um trabalho de excelência, porque terá muita inteligência artificial. E isto é uma questão que eu tenho, será que vamos chegar aí? Vocês acham que nós vamos chegar a esse ponto? E quando chegarmos a esse ponto, será que vai ser distinguível? Sim, se calhar numa primeira iteração vai ser possível distinguir, mas nas iterações seguintes vai ser sempre melhor. Neste momento, o Lightroom já fornece uma funcionalidade de desfoque natural da lente, ou seja, ele reconhece o sujeito, reconhece o depth of field, e nós podemos selecionar o que queremos desfocar. Portanto, já é um princípio, mas aqui a minha questão era mais integrar essa funcionalidade em real time nas máquinas fotográficas, exatamente como acontece no iPhone, no modo cinemático. O quinto ponto, se calhar, é um bocadinho mais filosófico ainda. O surgimento da fotografia estava restrito, havia famílias que apenas passavam o conhecimento às gerações seguintes, aos seus filhos, então era uma profissão que apenas estava restrita àquelas pessoas e não estava democratizada. Ao contrário, por exemplo, em que antigamente, se calhar há 60 anos ou há 70 anos, nas zonas rurais toda a gente criava porcos e galinhas e era assim em todas as casas. E, entretanto, percebeu-se que valia a pena a indústria funcionar e terceirizar esse serviço, ou seja, nós vamos a qualquer supermercado e compramos o que queremos e ninguém precisa de estar a gastar tempo a criar os porcos e as galinhas. E o que é que o porco e a galinha tem que ver com a fotografia? Tem que ver que, da mesma forma que nós, por um lado, deixamos de estar a ter acesso a esse tipo de competências, a fotografia fez o caminho contrário, democratizou-se, ou seja, era de um nicho muito restrito, entretanto apareceu o digital e foi-se democratizando cada vez mais, e neste momento todos nós temos nos nossos bolsos umas máquinas fotográficas fantásticas que são os nossos telemóveis, e então eu desafio-me a perguntar-vos qual será o futuro disto. No fundo, hoje todos somos fotógrafos, uns melhor do que outros, uns mais profissionais porque são pagos, uns são só entusiastas, mas o que é que isto pode tender para o futuro? Ou seja, até que ponto é que um fotógrafo vai se distinguir de uma pessoa do seu dia-a-dia? Será que vamos todos de facto ser fotógrafos, ou seja, dispensar a profissão porque juntamente com a inteligência artificial os telefones vão ficar tão bons, ou seja, vamos ter máquinas fotográficas, vamos ter fotografias tão boas ou equivalentes a um trabalho profissional que não vale a pena contratar ninguém. Acham que isto será possível? E não pensem só daqui a 10 anos, pensem daqui a 20 ou daqui a 30. Porque é que é interessante pensar isso? Não sei, porque também da mesma forma que eu estou a fazer este vídeo, é só porque me apetece-me falar com vocês.
Pronto, e chegámos ao fim deste vídeo, se calhar um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados, às reviews, ao consumo, comprei isto, testei aquilo. Desta vez decidi só partilhar estes pensamentos com os meus viewers e digam-me o vosso pensamento se quiserem. Um abraço e até breve.